Olá, eu sou Rafael Rodrigues, advogado da Rodrigues Pinheiro Advocacia, escritório responsável pelo patrocínio da ação da dispersão das letras, movida pelo Simpaf contra a Codevasf. Para quem não sabe, essa é uma ação que foi ajuizada em 2010 e buscava a recomposição em razão de distorções decorrentes da implementação do, até então, novo plano de cargos implementado pela empresa. Após o ajuizamento da ação, foi entabulado acordo entre o sindicato e a empresa, que em linhas gerais estabelecia a obrigação da empresa em pagar valores retroativos no período de 2010 a 2012 e, a partir de 2012, corrigir essas distorções mediante o reenquadramento dos empregados. A empresa cumpriu parte desse acordo, promovendo esse reenquadramento, mas desde 2012 vem descumprindo o acordo no que diz respeito ao pagamento das diferenças retroativas decorrentes dessa distorção da implementação do novo acordo. Portanto, o sindicato então ingressou com a execução dessa parte do acordo e é exatamente nessa situação que nós nos encontramos hoje com relação ao processo. Houve, por parte da empresa, uma indisposição em honrar essa parte do acordo e também uma intervenção por parte da União Federal com o intuito de impedir o cumprimento do acordo. O que aconteceu? A União primeiro tentou ingressar, ser admitida no processo como parte. Num primeiro momento, o juiz da Vara do Trabalho negou esse pedido, o que ensejou um recurso da União para o Tribunal Regional do Trabalho. Então o Tribunal Regional do Trabalho admitiu a União e mandou voltar para a Vara o julgamento do pedido da União para que o acordo fosse anulado. Isso mesmo, o objetivo da União era anular o acordo e a Codevasf se mantém silente no processo em relação a este aspecto. O juiz da Vara, então, negou o pedido, indeferiu o pedido de anulação do acordo movido pela União Federal. A União Federal entrou com recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, um recurso de agravo de petição. Aqui, agravo de petição. Esse agravo de petição foi julgado no primeiro semestre do ano passado e o tribunal decidiu que, nessa fase do processo, já não era mais possível se discutir a anulação do acordo como pretendia a União. Negou-se provimento, portanto, a esse agravo de petição da União. A União, então, recorreu dessa decisão. Como ela recorreu dessa decisão? Ela interpôs o recurso que é cabível para o Tribunal Superior do Trabalho, denominado recurso de revista. Esse recurso de revista, ele tem uma primeira análise pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho. E o presidente do Tribunal Regional do Trabalho não admitiu o recurso, porque entendia que ele contrariava entendimentos e súmulas do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Então, o que a União fez? A União entrou aqui no TST com um recurso que nós chamamos de agravo de instrumento. O que é esse agravo de instrumento? O agravo de instrumento é um recurso que encaminha para o TST as razões pela qual a parte, no caso aqui a União Federal, entende que o recurso de revista dela não poderia ter sido barrado pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Então hoje nós estamos nessa situação, aguardando que o TST aprecie se vai deixar o recurso de revista da União Federal subir para o TST para ser apreciado. Pois bem, muitas pessoas entraram em contato com o escritório surpresas com o andamento processual aqui da Vara, dizendo que o processo estava arquivado. Eu vou explicar o que é esse arquivamento. Quando a União ingressa com o agravo de instrumento, é formado um auto próprio, um processo independente daquele onde se discute toda aquela situação. Tanto é assim que o agravo de instrumento ele é composto pela cópia integral desse processo em que está se discutindo o cumprimento do acordo. Então, nós temos o início de um novo processo, que é só o agravo de instrumento no TST, enquanto que o processo principal, ele fica retido aqui no Tribunal Regional do Trabalho, aguardando o julgamento do TST sobre o agravo de instrumento. Para que o processo não fique acumulado aqui no Tribunal Regional do Trabalho, o presidente determina que o processo, os autos físicos, o processo, retorne então para a Vara do Trabalho. E a Vara do Trabalho coloca o processo num arquivo provisório. Para quê? Para aguardar que seja julgado esse agravo de instrumento. Pois bem, nós temos uma sucessão de derrotas aqui sofridas tanto pela Codevasf quanto pela União. Por que esse recurso não tem prosperado da União?
pelo seguinte motivo. Quando se faz um acordo e esse acordo é homologado judicialmente, a decisão que homologa, ela é uma sentença. A regra processual diz que uma sentença que homologa o acordo, ela só pode ser desconstituída, ela só pode ser desfeita, anulada, mediante a propositura de uma ação rescisória. O prazo para ajuizamento dessa ação rescisória é de 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão, da sentença que homologou o acordo. O trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo aconteceu no ano de 2011. Portanto, a União Federal, se quisesse verdadeiramente desconstituir essa decisão para buscar anular o acordo, teria que ter ingressado com a ação rescisória até o ano de 2013, o que ela não fez. Então, o que nós temos aqui é o seguinte: o primeiro pedido da União, o juiz do primeiro grau, da 9ª Vara do Trabalho, negou porque disse que deveria ter ingressado com a ação rescisória, e a União simplesmente peticionou no processo, fez um pedido comum. Ela recorreu de agravo de petição para o Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho disse: não, a súmula do TST e a lei diz que, para se desconstituir esse acordo, necessário seria a ação rescisória. Negou provimento ao agravo de petição. E a União agora recorre novamente para tentar discutir essa matéria que está sumulada pelo TST. Tem súmula do TST que diz que somente mediante a ação rescisória. O prazo, então, já se esvaiu. Paralelo a isso, e aqui é um esclarecimento também interessante, a Codevasf ingressou com uma ação anulatória. É uma outra medida processual para tentar desconstituir esse acordo que foi entabulado em 2011. Só que também a ação anulatória não se confunde com a ação rescisória. É um instrumento processual que é destinado a anular outros tipos de negócios jurídicos, mas não uma sentença como a que nós temos no processo. A Codevasf ingressou com essa ação anulatória, sofreu derrota aqui na primeira instância, foi julgada improcedente. No Tribunal Regional também foi negado provimento. Ela entrou com recurso de revista e o presidente do TRT não permitiu que ele subisse. A Codevasf ingressou com agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento foi negado provimento pelo TST. Ela ingressou com outro recurso pedindo a reapreciação dessa decisão pelo TST. Também já foi negado agora no dia 26 de outubro. Então, portanto, a Codevasf também já esgotou esses mecanismos. Então, a situação do processo que nós temos é: existe um conluio por parte da União e a Codevasf no intuito de desconstituir esse acordo que os empregados já aguardam um cumprimento há mais de 6 anos. As possibilidades de reclamação por parte da União e da Codevasf já estão se esgotando. A ação anulatória já esgotou. O agravo de instrumento na ação do acordo também da União está chegando nas suas vias finais e tem contra si um entendimento já sumulado do TST. O que nós estamos fazendo aqui na assessoria jurídica? Tendo em vista que já houve esse julgamento quase que definitivo por parte dessa ação anulatória, nós vamos agora movimentar o processo que está parado aqui na vara, aguardando o julgamento desse recurso, para que nós possamos, pelo menos, dar início a um cumprimento provisório do acordo. Nós não podemos obrigar a Codevasf a fazer o pagamento agora, porque a matéria ainda precisa de julgamento desses recursos. Mas nós já podemos adotar medidas que possam minimamente impor que a Codevasf garanta que esse acordo será cumprido. Então, agora com esse julgamento definitivo da ação anulatória, nós vamos informar aqui aos juízes do primeiro grau para dizer que já perderam a ação anulatória e que esse recurso se encontra numa situação terminal, para que o juiz viabilize os meios necessários para que o acordo tenha êxito. Quais são esses meios? Uma eventual atualização da conta, a constrição de bens da Codevasf para poder garantir que seja possível no futuro, quando toda essa questão for resolvida, o pagamento desses retroativos para os empregados. Então, nós reiteramos, já sabemos que a espera é angustiante,
de um acordo que deveria ter sido cumprido pela empresa, entabulado de forma muito clara e serena entre o sindicato e a empresa, mas infelizmente a conduta da empresa não foi uma conduta compatível, condizente com a conduta que ela teve quando foi celebrado esse acordo. Nós estamos acompanhando o processo, aguardamos que muito em breve seja julgado esse recurso, ponha um termo final nessa discussão toda processual que pende sobre esse acordo. Enquanto isso, nós vamos adiantando a nossa parte aqui no que for possível e naquilo que o juiz do primeiro grau admitir, para que tenhamos, então, um sucesso e um termo final para a resolução dessa questão, desse acordo. Ok? Muito obrigado a todos e um grande abraço aos empregados da Codevasf.